Fala, gente bonita! O recado de hoje vai para você que se inscreveu no concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu e que ainda nem começou a estudar. Só falta um mês para as provas! Partiu estudar? A partir de hoje, eu vou estar colocando aqui no canal Aprovei todo o conteúdo que está lá no edital da Prefeitura de Nova Iguaçu. A prova vai acontecer dia 28 de abril. O conteúdo de português não é tão extenso assim que nesse um mês que falta você não consiga estudar, beleza? Então é só se esforçar um pouquinho, maratonar os meus vídeos aqui e acompanhar pela apostila que a gente preparou especialmente para você. Bora lá? A aula de hoje vai falar sobre classes de palavras. Como são muitas, eu dividi em duas aulas para esse vídeo não ficar gigantesco, tá? Classes de palavras são 10, então a gente vai dividir 5 e 5, beleza? Mas é só você acompanhar que eu vou estar colocando aqui os vídeos para que você possa estudar tudo isso. Vamos comigo. Aqui, vou estar mostrando para vocês a apostila que foi preparada pelo nosso canal Aprovei, com todo o conteúdo, né, a parte teórica, dividida em 6 aulas. Então, a gente pegou todo o edital do concurso de Nova Iguaçu, dividiu em 6 etapas. E aí você vai ter as 6 aulas lá por escrito, tá bom? Mas todo um apanhado de questões referentes a esse conteúdo. São mais de 140 questões, todas da banca Consuplan, com gabarito, é claro. Que aí você vai fazendo as questões conforme você está estudando o conteúdo e vai depois conferir no gabarito para ver se você está conseguindo entender, tá? Se está conseguindo acertar. E aí qualquer coisa você volta aqui, revê o vídeo e assim a gente vai caminhando junto, tá bom? 28 de abril, não esquece. Vamos começar pelas classes de palavras. É a mesma coisa que classe gramatical, tá? O que significa isso? São as categorias nas quais as palavras da língua portuguesa são distribuídas, tá? Elas são classificadas dentro dessas 10 classes de palavras. E aí, quais são? Coloquei todas aqui, mas aí vou explicar uma a uma nesses 2 vídeos que eu te falei. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numeral, artigo e pronome. A primeira, substantivo, é a classe de palavras que dá nome a tudo, né? Objetos, fenômenos, lugares, animais, ações, tudo tem nome. Então, essa classe é chamada de substantivo. Vamos a alguns exemplos. Amanda é super inteligente. Amanda é um substantivo, beleza? É o nome da pessoa. O Brasil é lindo. Brasil é outro substantivo, é o nome do país. A tua beleza me encanta. Beleza é o nome da qualidade daquela pessoa, ok? É também um substantivo. Existem as subclassificações, né? Os substantivos, eles são classificados de outras formas. Simples ou composto, primitivo ou derivado, comum ou próprio, concreto ou abstrato e ainda o substantivo coletivo, tá? Para que essa aula não fique muito extensa, eu vou falar o básico de cada uma das classes gramaticais, mas depois você vai encontrar aqui no canal alguns outros vídeos que vão detalhar essa outra parte, tá bom? Por exemplo, o foco da aula de hoje é dizer o que é cada classe de palavras. Num outro vídeo, eu vou explicar como é essa classificação. Beleza? Deu para entender? Até porque o nosso edital não cobra a classificação dos substantivos. Cobra que você saiba o que é um substantivo. Tá bom? Então vamos seguir. Segunda classe de palavras de hoje, verbo. O que é um verbo? É uma palavra que indica ações, estados ou fenômenos da natureza. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é verbo. Eu gosto de dizer que é aquela palavra que você consegue conjugar, certo? Celular é o quê? Substantivo, não tem como ser verbo. Por quê? Eu consigo conjugar o celular? Eu posso conjugar? O que seria fazer a conjugação? Eu celular, tu celular, eles celulares, nós, né? E não dá.
Então, o verbo a gente consegue conjugar. Porque o verbo ele fica no presente, passado e futuro, ele pode estar numa voz ativa, numa voz passiva, ele vai mudar de acordo com o modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então o verbo ele passa por muitas transformações, vamos dizer assim, que outras palavras da língua portuguesa não podem passar, tá? A gente tem várias palavras, lógico, de outras classes gramaticais que vão sofrer uma variação de gênero, que seria masculino e feminino, vão sofrer uma variação de número, que seria plural e singular, tá? Mas conjugação é só para o verbo. Então vamos a alguns exemplos. Sairemos esta noite. Sair é uma ação, certo? Então é um verbo que expressa uma ação. Leio todos os dias é outra ação, tá? Tá mostrando ali um hábito de ler. Chovendo, eu não vou para a praia. Então, se estiver chovendo, chovendo é o quê? Fenômeno da natureza. Se estiver chovendo, eu não vou, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Próxima classe de hoje, adjetivo. É a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Então, o que significa isso? Eu uso adjetivo para dar uma característica a algo ou a alguém, tá? Exemplos de frases com adjetivo. A criança ficou triste. Triste é um adjetivo dado a essa criança, ok? O jornal ficou super interessante. Mesma coisa. O jornal é super interessante, o jornal está recebendo esse adjetivo. João sempre foi carinhoso comigo. Carinhoso é o adjetivo dado ao João, tá bom? Os adjetivos também têm algumas classificações, tá? Mas da mesma forma que eu falei do substantivo, é só um comentário, é só para você entender que existe, a gente não vai esmiuçar isso nesse vídeo. Por quê? Porque o edital não vai te pedir classificação dos adjetivos. Ele vai te pedir que você entenda o que é um adjetivo, tá bom? Os adjetivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, ou adjetivos pátrios, que são aqueles que dizem de que lugar veio, qual é a origem. Por exemplo, eu sou brasileira. Por quê? Porque nasci no Brasil. No Brasil. Brasileira, adjetivo pátrio. Beleza? Seguindo. Pronome. Quarta classe gramatical que a gente está estudando hoje. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando uma relação de pessoas do discurso. Pode indicar posse, por exemplo, o pronome possessivo, tá? Então ele indica algumas coisas e ele acompanha ou ele substitui o substantivo. Exemplo, eu garanto que ele vem. Aqui a gente tem dois pronomes. O ele acabou não saindo sublinhado, mas entenda. Eu, pronome pessoal do caso reto, ele também, pronome pessoal do caso reto. Contigo vou até o Japão. Contigo, pronome pessoal do caso oblíquo. Aquele menino não me sai da cabeça. Aquele, pronome demonstrativo. Então, a gente tem alguns tipos de pronomes, tá? Pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Dentro dos pessoais, dos pronomes pessoais, a gente tem o pessoal do caso reto, o do caso oblíquo e os pronomes de tratamento, tá bom? Então, são vários tipos de pronome. A quinta e última classe gramatical que a gente vai estudar nesse vídeo, lembrando que eu disse no início, são 10 ao todo, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai dividir em 2 vídeos, ou seja, 2 aulas. A quinta e última deste vídeo é o artigo. É uma palavra que antecede o substantivo. O a, os as, uma, uns, umas, tá? Esses são os artigos. Eles particularizam ou generalizam o substantivo. Vamos lá. Artigos definidos, né? São 2 tipos. Esse eu vou até especificar logo o que é, porque são só 2 tipos. Tá ali no finalzinho, antes da gente ler os exemplos. Acompanha lá comigo. Os artigos definidos são o a, os as, tá? Feminino, masculino, singular e plural. E os indefinidos, uma, uns, umas. Então, o artigo é fácil de gravar, porque são 4 para cada um. 4 definidos, 4 indefinidos, ok?
Vamos entender ali nos exemplos. O menino caiu. Esse aqui é um artigo definido. Ele dá a ideia de que eu sei que menino é esse. O menino caiu. Então, ele está particularizando. Dá uma ideia de que eu sei que menino é esse. Eu conheço esse menino. É diferente de eu falar assim, um menino caiu. Percebe que a ideia é diferente? Um menino caiu está generalizando, não está me dando certeza que menino é esse. Né? Eu tô aqui na rua e vi que um menino caiu. Eu não sei quem é esse um menino, tá bom? E aí a gente tem alguns outros exemplos ali. As meninas chegaram, uns meninos tocaram a campainha e saíram correndo. Percebe a diferença de sentido? Uns meninos tocaram a campainha. Eu não sei que meninos são esses, tá? Uma chance é o que mais quero. Também artigo, né? Só uma chance que eu quero e tal. Então, esses são os artigos, esses são fáceis de gravar. São 4 definidos e 4 indefinidos, tá bom? Para finalizar a aula de hoje, eu vou falar de novo para você não esquecer. A nossa apostila, que contém todo o conteúdo teórico e mais uma coletânea de mais de 140 questões, todas da Banca Consulplan, todas batendo direitinho ali com o nosso edital. Tá custando apenas R$10, tá bom? Eu vou deixar aqui a maneira como você entra em contato comigo aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí eu envio para você, tá bom? Eu vou te enviar online, aí você escolhe se você vai estudar pelo seu computador, pelo seu celular, se você vai imprimir, se você prefere papel na mão para escrever, tá bom? Mas ela tá bem completinha e 142 questões. É coisa pra caramba para você treinar e ficar craque em tudo que o edital tá te pedindo, tá bom? A gente se vê em breve para a próxima aula. Tchau, tchau!